Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Isqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, o canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída. E já que nessa semana a gente não tem Palmeiras, vamos falar da nossa segunda paixão, que é a seleção brasileira. Bora, vamos falar de Brasil. Brasil e eliminatórias da Copa do Mundo. Afinal de contas, ano que vem é ano de Copa, né? Então a gente tem que estar ligado aí. Nós, como bons palmeirenses e patriotas, a gente quer que o Brasil, arrebente e traga, né, mais um título mundial de seleções pra gente, que venha o Hexa, que venha o Hexa. Vocês viram que o cenário tá, né, com uma carinha diferente, camisas aqui, uma muito linda e outra mais ou menos, mas, né, é do Brasil. Essa que tô trajando, que eu particularmente acho uma das camisetas pretas mais bonitas que o Palmeiras, que o Brasil já fez, né? Que é a camiseta de goleiro. E aqui a camiseta do nosso, ainda com 4 estrelas, hein? Ainda com 4 estrelas. Essa foi a do Penta com o Filipão. Essa foi a camisa usada lá. Então bora, vamos lá, vamos falar. Brasil. Bom, o Brasil, segundo nas eliminatórias, né? 28 pontos, ganhou ontem de 3-0 do Chile. O primeiro gol da nossa cria, do Estevão, o segundo gol do Paquetá e o terceiro gol, que era para ser do Luiz Henrique, na verdade parece que a bola bate na trave e volta, né? Ela não passa inteira da linha quando ela bate na trave, e aí o Bruno Guimarães completa. Eu vi o lance umas 3 vezes e eu vou dizer para vocês que a única maneira de que aquele gol seja do Luiz Henrique era se a bola tivesse o chip e o chip determinasse que ela passou a linha. Porque por imagem não dá para dizer que ela entrou, que ela passou a linha, que ela entrou 100% não, tá? E até se ela bate na trave, né, ela bate por baixo da trave, se ela bate na trave e volta, porque na volta ela bate fora da linha, eu acho que não foi gol do Luiz Henrique, não, foi gol do Bruno Guimarães mesmo, tá? E aí, cara, o Brasil ontem teve uma atuação muito boa. Eu assisti o jogo inteiro, fiquei bem, criterioso. Cara, eu adoro o jogo, eu gosto muito da seleção brasileira. E eu gosto muito de acompanhar a seleção brasileira. E eu vou dizer para vocês que a chegada do Ancelotti mudou a seleção brasileira. Eu estava conversando hoje, inclusive, com alguns alunos. A chegada do Ancelotti mudou a seleção brasileira. Ele é um cara mais parrudo, mais senhorzão, não é boleiro, que fica, na linguagem Cara, ele tem a linguagem da bola, mas ele é um cara de respeito, ele impõe respeito. Quando um jogador, por exemplo, Casemiro, que já é aquele cara assim, classudo, aquele jogador ali, né? Que é aquele jogador que tem cancha, que sabe que tem bagagem. O Casemiro olha pro Ancelotti e chama de mister, e abaixa a cabeça. Então, os jogadores da seleção veem o Ancelotti como um cara, tipo assim, é o mister. Não é, infelizmente, não é o Dorival. Não é, o Diniz. Cara, não é. É outro nível de técnico. E eu tô falando de postura. É outro nível de postura. Você olha pro cara, o cara tá de terno e gravata no lado do banco. A gente acha que essas coisas, isso é besteira, a roupa que o cara... Não é besteira, isso impõe um respeito, a maneira de falar, a maneira de dar entrevista, você vê que é totalmente diferente, que é outra cultura, e os jogadores percebem isso. Então eu acho que o empenho e a dedicação dos jogadores da seleção brasileira, eles mudou muito com a chegada do Ancelotti. Mudou muito com a chegada do Ancelotti. E uma coisa muito positiva que aconteceu nessa convocação, muito positiva, que aconteceu nessa convocação, que demonstra que assim, tipo, vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, e quem vier para a seleção
vai ter que mostrar realmente o seu valor, foi a não convocação do Neymar. Cara, eu quero que o Neymar se recupere e que ele seja convocado porque se recuperou e está jogando bem e que vá para a seleção e que ajude a seleção brasileira. Eu quero isso. Agora, mais do que tudo, eu quero que, caso ele não tenha condições, que ele não seja convocado. Nem para nenhum jogo e muito menos para ir para a Copa do Mundo. Tá? Porque a gente não precisa de um mimizento, bebê chorão, ou de um lesionado, ou de um problema dentro da seleção. Um cara que acha que manda mais do que faz. A gente não precisa disso na seleção. A gente precisa na seleção de jogadores que queiram realmente entregar e fazer aquilo que precisa ser feito pela seleção brasileira e pelo nosso país. Tá? Se o Neymar quiser ser esse jogador, cara, vai ser muito bem-vindo, a torcida vai gritar o nome dele e a gente vai apoiar muito. Agora, se ele não quiser, ou se ele achar, tiver dúvida, esquece, não tem que ser convocado. E para mim, a não convocação dele pelo Ancelotti foi muito positivo, porque manda já de cara um recado, Neymar, se você estiver bem, se estiver voando, você vem. Se você não estiver bem e não estiver voando, você não vai vir. Perfeito, maravilhoso. Seleção brasileira que entrou escalada com Alisson no gol, Wesley na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e o Douglas Santos, que de verdade eu não conheço, não conhecia, tá? Vi ontem, foi uma baita de uma surpresa, bom, na lateral esquerda. Aí a gente teve no meio de campo, né? Ali a dupla de volantes ali, né? Casemiro ali, ó, clássico, chefão, manda-chuva, top, e Bruno Magalhães. E na frente a gente teve uma linha com 4 jogadores que se revezavam, com pelo menos 3 deles se revezando muito nessa coisa do camisa 10, nessa posição de 10, nessa armação das jogadas, né? Então a gente tinha o Rafinha, que começou ali como 10, aí a gente tinha do lado direito o Martinelli, do lado esquerdo o Estevão e o João Pedro lá na frente como esse falso centroavante, né? Esse falso camisa 9, né? Rafinha, Estevão e João Pedro o tempo todo mexiam, trocavam de posição. O Rafinha um pouco mais centralizado, caindo menos pelas pontas, mas o Estevão e o João Pedro alternando entre ponta e meio o tempo todo. O Estevão que foi para cima, jogou. Já vamos falar rapidamente de cada um, mas e o João Pedro nesse falso centroavante, cara, de muita mobilidade, um centroavante de muita mobilidade, que chega na área, mas que volta para organizar a jogada, que cai pelas laterais, que busca o jogo. Achei muito bom, né? Aí, basicamente, cara, o Alisson praticamente teve 2, 3 lances ali que ele precisou fazer alguma coisa, mas nada demais. No final do primeiro tempo, acho que teve uma cabeçada lá do ataque do Chile e só. E estava impedido ainda, né? Wesley, lateral direito, avançou bastante, trabalhou muito, teve muitas jogadas de ultrapassagem, aquele 1-2 aqui, isso é muito importante, a gente perdeu isso na seleção, né? Eu lembro de Roberto Carlos e Cafu, pelo amor de Deus, não tem nem como comparar nenhum lateral direito ou esquerdo do Brasil com Roberto Carlos e Cafu. Mas vamos só lembrar ali do que aconteciam nas jogadas, né? Roberto Carlos e Cafu, eles faziam muito essa jogada de ultrapassagem. E o Brasil, depois disso, a gente perdeu essas jogadas de ultrapassagem. E agora, com o Ancelotti, a gente está recuperando, né? Então, Wesley jogou muito bem, avançou muito, teve profundidade, fez muito essas jogadas, que é uma característica do Wesley já, né? Marquinhos e Gabriel Magalhães, seguros, tranquilos, seguros, sem nenhum problema ali, muito tranquilos e seguros, tanto nas bolas aéreas quanto nas bolas, quanto com a bola nos pés, foram muito bem nas coberturas, super tranquilos assim. Acho que foi uma dupla de zaga muito boa, viu? Muito boa, bem promissora assim para a seleção brasileira. Douglas Santos, cara, Douglas Santos, não tinha acompanhado o Douglas Santos jogar. Vou até depois dar uma levantada para tentar acompanhar um pouquinho mais ele. Foi uma boa surpresa. Cara, ele foi impecável na defesa, ele não deu brecha na defesa, ele
ficou ali, né, postado, foi muito bem, teve alguns avanços ofensivos positivos, né? Ali na esquerda o Estevão ocupa muito essa faixa de campo, né? Então até o Douglas Santos não consegue subir tanto porque ele bate de frente com o Estevão. Mas, meu, foi muito bom e quando precisava sair, o Casemiro dava cobertura, enfim, foi bom, foi bem positivo, e eu acho que a gente começa a buscar aí uma formação de laterais que até então, né, não tinha muita possibilidade, nem previsão, nada de lateral, nem direito nem esquerdo para a seleção brasileira. Casemiro, cara, o Casemiro foi muito bom. Fez desarmes importantes, ele se postou como capitão real da seleção brasileira, ele deu um outro tom no meio de campo do Brasil, sabe? A xerifão mesmo, aquele cara que, nem de bater, mas assim, aquele cara de postar e o adversário vai falar assim, caraca, ali do outro lado é o Casemiro, sabe? Eu acho que vai ser, que ele é uma excelente aquisição para a seleção pensando em Copa do Mundo, tá? Teve um gol anulado dele de cabeça, né? Subiu bem forte logo no primeiro tempo, no começo. Teve um gol anulado, que estava impedido. Recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga contra a Bolívia. Vamos ver o que a gente vai ter ali no lugar dele. Muito provavelmente o Andrei, que até entrou durante o jogo, né? O Andrei entrou no segundo tempo para jogar. O Andrei ele tem esse poder de marcação bom, mas ele tem um passe muito bom, né? Ele desenvolve, ele desenrola o jogo muito rápido, tal. Então, acho que muda um pouco a característica do Andrei para o Casemiro, mas eu também achei positivo, não achei ruim não, viu? Achei bem boa a entrada do Andrei. O Andrei é muito bom, o Andrei não é ruim jogador não, o Andrei é muito bom. Você vê no Chelsea que o Andrei, quando joga, ele dá uma liberdade muito maior pros jogadores de frente, meio e frente, né? Porque ele é muito rápido, então o poder dele de decidir, de definir a jogada, de recuperar a bola é muito forte, muito rápido. E ao mesmo tempo, quando ele recebe a bola, quando ele tá com a bola, quando ele domina essa bola, ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão para jogar, fazer o lançamento, dar o passe em profundidade. Muito bom o Andrei também. E aí o Bruno Guimarães, cara, o Bruno Guimarães para mim foi um dos melhores jogadores ontem, tá? Ele realmente deu um dinamismo muito bom para a seleção brasileira. E eu não sei o que vai acontecer com o restante do meio de campo do Brasil, mas hoje, para mim, o Bruno Guimarães tem que ser titular da seleção brasileira, tá? Não sei se o Paquetá volta, como volta, enfim. Ontem fez até uma boa partida, né? Primeira volta dele. Mas o Bruno Guimarães, para mim, foi muito bom. Cara, ele desarmou, construiu, ele serviu os companheiros, ele fez gol, ele chegou no ataque, né? Chegou na área para fazer gol. Muito seguro, muito tranquilo. Ele buscou tabela o jogo inteiro, não só com o Luiz Henrique quando ele marcou o gol, né? Mas ele buscou tabela o jogo inteiro, foi muito bom. Rafinha. O Rafinha, acho que no Barcelona ele joga um pouco diferente. Mas na seleção brasileira, como esse 10 que a gente não tem e que a gente está procurando, né? Já testamos o Rodrigo nessa posição, já testamos Vini Júnior nessa posição, já testamos Neymar nessa posição. Cara, para mim, essa posição, o Neymar em condições de e pronto para, é do Neymar, a posição do 10. Hoje o Neymar não está em condições e não está pronto. E a gente nem sabe se ele vai conseguir isso. Essa é a realidade. E para mim o Rafinha é realidade como 10 da seleção brasileira. O cérebro do meio de campo, o cara que cria, o cara que desenvolve. Ah, mas ele não é criador, armador. Não, mas ele tem uma visão de jogo, ele tem uma agilidade, uma versatilidade muito grande e ele pode, juntamente com os demais, construir esse meio de campo, tá? Então a gente para de buscar uma referência, como é o Neymar, de um jogador para resolver. Rafinha não é esse jogador que vai resolver, mas ele é um jogador construidor
de jogadas junto com os outros jogadores. E ele mostrou isso ontem. Foi muito bom, jogou muito bem. Teve muitas bolas de perigo, bola parada, muitos lances, tá? Depois até acabei falando que é o Andrei. O Andrei entrou no lugar, né, do Casemiro no meio do jogo, no final do meio do segundo tempo ali. E deu bastante dinâmica, bastante troca de passes, enfim. Aí o Rafinha, o Richarlison entrou no lugar do Rafinha. Cara, o Richarlison, o Ancelotti gosta muito do Richarlison e o Ancelotti ele vai insistir no Richarlison o máximo que ele puder. Vai insistir até ali, se é que não vai levar para a Copa do Mundo ainda para tentar recuperar ele. Mas o Ancelotti acredita muito no Richarlison. Ontem o Richarlison entrou no final do jogo, não deu para mostrar muita coisa não, mas pelo menos entrou ali, participou, né? E aí vamos pro Estevão. Cara, o Estevão no primeiro tempo arrebentou, oportunista no lance do Rafinha, que a bola sobra, ele consegue numa puxeta ali, botar a bola para dentro do gol e faz o gol. Cara, ele não se intimida com pancada, ele não se intimida com dobra de marcação. Aliás, o que dobraram de marcação no Estevão ontem, às vezes até triplicavam a marcação nele, né? Foi muito perigoso no primeiro tempo, jogou muito bem, ele foi um dos jogadores com certeza mais participativos da partida, tá? Junto com o Wesley ali no corredor, né, porque ele caía de um lado, caía do outro, junto com o Wesley e às vezes do outro lado, jogando com o Douglas Santos, que batia, às vezes segurava para não bater com ele, nem com o Martinelli. O Estevão foi um dos jogadores mais perigosos, tá? Por dentro, ele ajudou muito na construção, junto com o Rafinha, né? E aí, arrancada individual, enfim. No segundo tempo, ele teve uma participação um pouco mais discreta, mas ainda foi para cima, ainda conseguiu produzir bastante coisa. E aí o Luiz Henrique entrou no lugar dele, né? No lugar do Estevão. O Luiz Henrique, né, já ex-jogador do Botafogo, já conhece o Maracanã, torcida gritando o nome dele e o apelo do Luiz Henrique. Cara, ele entrou com pique, entrou com garra, ele foi pra cima, ele driblou, ele organizou jogada, ele não se amedrontou. O pouco tempo que ele teve, né? O tempo que ele teve, ele usou. E, cara, muito bom. Luiz Henrique, pra mim, de todos que entraram no segundo tempo, ele foi o melhor jogador, tá? De todos que entraram nas substituições. Pra mim, foi o melhor jogador. Mas o Luiz Henrique tá se mostrando um jogador muito bom e muito importante para aquela situação de mudança de jogo, sabe? O jogo tá ali, ou tá empatado, ou tá mais ou menos ali, e aí precisa dar uma mudada no jogo no segundo tempo. O que a gente bota o Luiz Henrique, que ele vai botar fogo no jogo. E foi o que ele fez ontem, né? Foi o que ele fez ontem. Ele entrou com jogada individual, foi para cima, fez várias jogadas junto com o Paquetá e junto com o Bruno Guimarães. Ele produziu e ele foi para cima, ele realmente ele buscou esse espaço e mostrar para o Ancelotti que pode contar com ele. Foi muito bom. Tá? Um dos melhores da partida também. João Pedro, cara, o João Pedro ainda não marcou o gol dele com a seleção, mas ele se mostrou muito bem, muito participativo. Ele faz o time, sabe, o jogo tá ali, ninguém sabe o que acontece, de repente aparece o João Pedro, pega a bola e sai criando e sai desenvolvendo. Ele é aquele falso camisa 9 que volta para recuperar a bola, que volta para ajudar na organização da jogada, que cai por um lado, cai pelo outro, ele não para. E isso é muito bom, porque confunde demais as defesas adversárias. Quando a gente estiver jogando contra seleções europeias, ouve o que eu tô falando, quando a gente for jogar contra seleções europeias, o João Pedro vai ser fundamental nesse esquema. Por quê? Porque as seleções europeias, elas tendem a jogar mais fixadas. Elas não saem atrás para fazer a marcação, elas ficam fixas. E aí, quando você tem essa alternância de jogadores ali, isso dificulta demais a cabeça da zaga. Tá? Ele teve um papel muito decisivo na origem do gol do Estevão.
Ele funciona muito bem saindo da área, organizando o jogo, né? Aí, depois entrou o Caio Jorge. Cara, o Caio Jorge, eu acho que ele precisa de mais tempo para mostrar o que ele joga na seleção brasileira. Eu acho ele bom, tá? Eu acho que ele tá fazendo um bom campeonato brasileiro pelo Cruzeiro. Acho que ele precisa de mais chances aí. Ontem ele ele foi brigador, ele tentou mostrar, ele tentou se mostrar ali pronto para jogar na seleção, tudo. Foi a primeira oportunidade, né? Devia estar nervoso ainda, tal. Ele auxiliou no lance do gol do Paquetá, ele dá um passe ali importante, mas foi isso, tá? Aí o Martinelli, cara, o Martinelli, eu acho ele um bom jogador, mas eu acho que ele se acanha na seleção. Não sei por quê. Eu não acho que ele. Eu acho, sabe, na hora de decidir, de ir pra cima, tipo vou pra cima ou dou um passe. Eu acho que ele fica ainda receoso. Acho que ele precisa se soltar mais, porque você vê ele jogando na Premier League e ele joga muito bem. Né? Bom, acho que ele precisa se soltar mais, o Martinelli. E hoje eu não vejo ele como titular da seleção, tá? Não vejo. Não vejo ele como titular da seleção, até porque ali é o Vini Júnior. Né? Mas eu acho que se ele se soltar um pouco mais, ele pode ir sim compor os selecionáveis para a Copa e mostrar o futebol dele. Né? Aí a gente teve o Paquetá, né? Puto, o Paquetá que, assim, não gosto muito do futebol do Paquetá, tá? De verdade. Não acho que ele é esse craque que todo mundo pinta que é, não. Mas é a minha opinião, tá? Se você não tem problema discordar. Mas eu fico feliz quando um jogador passa pelo que ele passou e consegue depois voltar para a seleção, né? E ainda marcar um gol. Então foi muito bom, foi muito positivo por isso. Acho que ele precisa de mais tempo para mostrar se ele realmente pode ou não ajudar. Tem um outro problema, né, que o Paquetá ele sempre jogou junto com o Neymar ou com alguém chamando a atenção para si e ele ficava meio ali como segundo plano. Vamos ver agora sem esses jogadores, né, como que ele vai render. O Ancelotti não botou ele ali de 10, ele foi mais um 8, né? Caindo às vezes pelas alas. Enfim, vamos ver. E o Ancelotti? Cara, o Ancelotti, eu acho que ontem ele mostrou o que ele quer fazer com o Brasil. Ele quer tornar o Brasil um time propositivo, ainda que a gente não tenha esse meio armador tipo top, mas ele quer tornar o Brasil uma seleção propositiva de muito ataque, de muito volume de ataque e principalmente jovem e de velocidade. Cara, isso vai ser muito bom quando a gente pegar times melhores que os nossos, porque a seleção brasileira não é a melhor seleção do mundo. Quando a gente pegar times melhores que os nossos, por exemplo, a seleção argentina. Quando a gente encarar uma Argentina, quando a gente encarar uma Espanha, uma França, que são times que gostam de segurar muito a bola, de manter muito a bola, o Brasil vai ter que jogar um pouco mais recuado, mas no contra-ataque. Aquele time de reação, o time reativo. E os nossos jogadores são extremamente habilidosos e velozes para isso. Eu achei que o Ancelotti foi muito bom. E ele, para mim, ele acertou com a convocação do João Pedro, tá? A oportunidade do João Pedro. Para mim, ele acerta em botar o João Pedro e o Estevão juntos nesse ataque titular. Por quê? Porque jogam juntos no Chelsea, já estão criando esse entrosamento e podem trazer isso para dentro da seleção brasileira. E acerta também em ter o Luiz Henrique ali para tentar mudar jogo no segundo tempo. Tá? Achei que foi bem positivo. Achei que foi bem positivo o Ancelotti no comando da seleção brasileira. Mas me diz aí o que você achou, quais foram suas
suas visões, interações, o que você pensou, o que você achou desse jogo da seleção brasileira, porque é muito importante a gente trocar essa ideia, né? Fazer essa análise um pouco mais aprofundada aí do que foi o jogo da seleção nas eliminatórias, né? Vamos ter mais uma rodada, mais um jogo. Próximo jogo eu volto de novo para falar não só de Palmeiras, falar dos jogadores do Palmeiras que foram convocados para as seleções e falar também da seleção brasileira para a gente trabalhar com essas duas paixões aí, Palmeiras e seleção brasileira juntas, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem bater um papo com a gente, vem se divertir, vem curtir e vamos trocar uma ideia, beleza? Valeu? Avante palestra!